Olá, tudo bem? Marcelo Patriota, aqui nos estúdios da LTV, ao lado de Ronald Falabella, um nome de pesquisa no estado de Pernambuco, Paraíba e no Nordeste. O Instituto Múltipla de Pesquisa, com a credibilidade já há quase 17 anos no mercado, desde 2008, eu estive lá no começo, andando pelos sertões com o Ronald Falabella, no Monza Verde, não era, Ronald? A gente andando pelo Pajeú, pelo Cariri Paraibano e vendo gestões, vendo a mudança do Nordeste daquele tempo para cá. Vimos muita coisa evoluindo. Mas a pergunta que muita gente quer saber, o povão, para que serve uma pesquisa, Ronald? Uma prefeitura, uma gestão? Para que serve uma pesquisa hoje? Amigo Marcelo, é um prazer estar aqui com você, aqui na LTV. Fiquei impressionado aqui com a estrutura da TV. Voltar a essa terra, Marcelo, depois, acho que tem uns 2 anos que eu estive por aqui, a terra da poesia, a terra da cultura. Realmente é muito prazeroso estar aqui. E estar com você, Marcelo, como você me disse, o Instituto, quando começou, nós caminhamos muito aí, vendendo pesquisa para os prefeitos, e você sempre foi muito companheiro. E embora depois a gente não tenha mais feito o trabalho de formiguinha que a gente fez, mas toda eleição a gente se comunica e conversa. E fico também muito feliz, Marcelo, de ver que você hoje em dia, também naquela época, você começando, né, na comunicação, você era um grande fotógrafo, não é? Começando na comunicação, o patamar, o nível que você atingiu, mas isso deixa claro para mim que realmente as pessoas, quando fazem as coisas com seriedade, com correção, então o destino é sempre profícuo. Bom, você me perguntou, Marcelo, sobre a questão de pesquisa. O que é que um prefeito, numa pesquisa? A Múltipla, ela desenvolveu uma pesquisa, um questionário, onde você não faz só aquela pergunta, que é a pergunta tradicional, né? Se você aprova ou desaprova o prefeito, se você acha que o governo dele é ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo. Não. Isso a gente faz também, porque é praxe. Qualquer pesquisa tem que saber qual é a avaliação geral do prefeito, mas a gente vai mais fundo na administração. Então, para você ter uma ideia, a pesquisa que a gente faz assim, em média, é uma pesquisa de 100 perguntas, das quais 60, 70, aí depende muito do tamanho do município, é só sobre os serviços públicos oferecidos pela prefeitura. Então, um exemplo, né? Um serviço assim, coleta de lixo domiciliar, certo? Então, a gente pergunta qual é a nota que a senhora dá para a coleta de lixo domiciliar no município. A pessoa vai lá dar uma nota e, a partir daí, a gente calcula a nota média e leva esse número para o prefeito. Isso em relação a diversos serviços na área de saúde, serviços urbanos, educação. Então, o prefeito, quando ele tem esse dado, ele tem toda a possibilidade de melhorar o que está errado, entendeu? E, se tiver bom, ele pode também querer melhorar mais ainda, não é? Então, o que é que acontece? Quer dizer, a partir desses dados, que é o que o prefeito tem, ele não só para ele, porque o prefeito, obviamente, ele deseja ter uma boa popularidade, deseja ser bem avaliado pela população, mas, fundamentalmente, melhora o serviço para a população. Para a população. Então, é um trabalho realmente, e a gente se aprofunda na questão de mídia, enfim, um questionário com 100 perguntas, onde você tem a radiografia completa do município. Completa. A gente chega a dar, Marcelo, o nível de desemprego da cidade. Entendeu? Eu, como economista, eu não sou estatístico, eu sou economista, não é? Então, a gente faz também o perfil econômico do município. É um trabalho muito interessante. São dados assim fundamentais que o prefeito, que realmente ele aproveita e ele sabe fazer daqueles dados para dar um direcionamento ao seu governo,
eu acho que ele realmente tem tudo para ter um mandato exitoso. Ronald, fala-se muito em pesquisa qualitativa, quantitativa. Eu queria saber o que é. Eu quero fazer uma pesquisa. Qual a mais indicada? Qualitativa, quantitativa? Marcelo, as duas são importantes, entendeu? Agora, a pesquisa quantitativa é uma pesquisa que você faz na rua. Você faz nos domicílios, certo? Então, você vai lá, aqui em São José, você entrevista 6 pessoas de acordo com a distribuição populacional, enfim. A pesquisa qualitativa já é diferente. A pesquisa qualitativa é uma pesquisa feita em ambiente fechado, onde você traz grupos de pessoas para discutir determinado assunto. No nosso caso, a pesquisa qualitativa, a quali, que a gente chama, ela é muito indicada assim, para a questão de imagem do prefeito, entendeu? Então, o prefeito, ou de qualquer político, ou de qualquer empresa, não é só questão de questão pública, não, pode ser questão privada também. Então, a pesquisa qualitativa, ela cria a imagem, ela absorve das pessoas a ideia, para a partir daí você transformar aquilo em imagem para a pessoa. Não é? A quantitativa não, ela é mais objetiva. Ela é mais objetiva, entendeu? Então, eu acho que as duas têm seu valor. Acho que o gestor moderno, o gestor que quer realmente ser um gestor eficiente, deve trabalhar com as duas. Eu não trabalho, só trabalho com a quantitativa, entendeu? Mas conheço pessoas que fazem trabalhos muito bons na área de qualitativa e acho que realmente são importantes. As duas pesquisas são importantes. Normalmente o gestor ele só utiliza a qualitativa quando chega no ano de eleição, né? Para justamente ele formatar o discurso dele, para ele dizer o que é que vai falar para as pessoas, entendeu? O que é que as pessoas querem ouvir daquele político. Mas essa é importante? É. Mas importante é que você faça ao longo do mandato, para que não seja necessário que você esteja no 4º ano do seu mandato, disputando uma reeleição ou querendo fazer um sucessor, ainda tendo que formar o discurso. O discurso pode ser formado ao longo dos 4 anos. Ronald, falando não de municípios, mas eu queria saber quantas pesquisas você fez. Ano passado foi um ano de eleição municipal. Quantas pesquisas o Múltipla fez, quantas pessoas trabalharam e o resultado de uma pesquisa. Por exemplo, eu vi uma pesquisa que foi feita em Arco Verde, que foi feita no sábado e foi divulgada no mesmo sábado. O ano passado, eu acho que a gente bateu todos os recordes, né, de pesquisa. A gente fez aí algo em torno, Marcelo, de umas 400 pesquisas. Vamos dizer assim, de junho até o dia da eleição, né? Mais ou menos. Para você ter uma ideia, quando a gente começou lá atrás, que a gente fez, eu me lembro que a gente fez a última pesquisa aqui, dando a vitória de Romério, né? E foi divulgada no blog de Nil Júnior, né? E muita gente não acreditava. E a partir dali também a gente ganhou muita força, né? A partir desse resultado. Não só aqui, como em Serra Talhada, dando a vitória de Luciano contra Sebastião Oliveira, dando a vitória de Zé Patriota, né? Tudo no mesmo ano. Foi tudo assim, casou ali e acabou que... 3 acertos. 3 acertos praticamente cravados, né? Nessa eleição também, só para falando em acerto, a gente divulgou uma na véspera, né? Porque o Instituto ele não tem a obrigação de fazer uma pesquisa 15 dias antes e dar o resultado da eleição. Isso aí não existe. A pesquisa é a radiografia do momento, né? Muita coisa acontece em 15 dias. Mas as pesquisas feitas no sábado, divulgadas no blog do nosso amigo Nil Júnior... E eu copiei também? A gente fez Arco Verde, divulgou Zeca 59, Madalena 39, né? Zeca teve 59,3, Madalena teve 39,6. A gente divulgou Afogados, Sandrinho 58, Danilo 42, 59-41 foi o resultado da eleição. E divulgou Serra Talhada, Márcia, se eu não me engano, 60, e o menino, o Miguel Duque, que achavam que ele ia ter muito voto, já divulgou ele com 37. Quando abriu as urnas, Márcia teve 58, ele teve 38.
Então, isso é uma consolidação de um trabalho, né? Mas, voltando à questão, Marcelo, essa eleição a gente bateu todos os recordes, nós trabalhamos com 42 pessoas. Então, você tinha diversas equipes de supervisão, mas hoje as coisas facilitaram. A tecnologia realmente, né, facilita muito a vida da gente. Online, né? É tudo online, né? Você vê, a gente faz a gente gera uma pesquisa aqui, por exemplo, vamos fazer a pesquisa em São José. É claro que uma pesquisa eleitoral ela demora menos tempo, porque são menos perguntas, né? É mais objetiva a pesquisa. Você terminou a pesquisa às 5h30, 6 horas da tarde, 6h30 está com o cliente o relatório. Porque é tudo gerado online, né? É um diferencial, nem todo mundo tem isso aí, não é? Mas realmente poupa tempo. Poupa tempo, poupa trabalho, nunca deixa de trabalhar. Você liderar uma equipe com 40 e poucas pessoas, uma loucura, não sei quantos carros alugados, tem que viajar amanhã, essas coisas, hotel, não é? Tudo. Problemas que acontecem, enfim. Mas, por outro lado, eu sempre digo que eu fiz 60 anos agora em janeiro, eu trabalhei com tudo que você imaginar na vida. Eu sou economista de formação, já trabalhei em banco, já trabalhei muito com política, fui secretário de finanças de município, mas eu acho que aos 43 anos, há 17 anos atrás, como a gente começou a andar, acho que foi o que eu me encontrei. Eu fiz o que eu gosto. Então, você fazer o que gosta é sempre muito prazeroso. Não é? Dá trabalho, mas no final você fica muito satisfeito. Ronaldo, eu ia perguntar uma seara que você entende algo muito interessante. Qual o papel da rede social, qual o papel dessa rede social na política hoje? É complexo isso aí, é uma pergunta complexa e uma resposta também que só um especialista como você para explicar. Não, eu acho que hoje, se você não tiver uma boa rede social, se você não tiver... Você não vai a lugar nenhum, entendeu? Eu acho que a rede social... É claro que você tem que saber usar a rede social no sentido de que você tem que transmitir sua mensagem de forma bem feita, né? Você é da área muito mais do que eu. Mas assim, você tem que transmitir ela de forma bem feita, você tem que transmitir ela de forma correta, porque você sabe que a mensagem divulgada, quando não é verdade, mentira tem perna curta, não é? E quanto a gente vem sofrendo no Brasil depois da ascensão da extrema-direita com as fake news, não é? Então, eu acho que hoje em dia a rede social não tem, assim, o veículo, os dois veículos mais importantes hoje em dia é o rádio e o Instagram, inegavelmente. Não é? O rádio, embora as pessoas às vezes menosprezem o rádio, mas o rádio ainda é onde a informação chega muito rápido e chega em locais que às vezes a rede social não entra. E o povo diz, eu dei no rádio isso aí. Exatamente, quer dizer... Você vê, por exemplo, em média, Marcelo, se você fizer assim uma pesquisa, eu não tenho esses dados recentes, mas vamos tirar por outros municípios, né, porque o perfil é o mesmo, né? Em média, 35% da população ouve rádio diariamente. Então, não é brincadeira, né? Você tem um público... Uma média de 60 semanalmente. Não, aí, se você for colocar isso, né? Mas eu digo assim, 35% da população... É um absurdo, é quase um quarto da população que ouve rádio diariamente. Porque às vezes a gente não percebe, porque a gente vive num ambiente de classe média. Mas se você vai ali no bairro, na zona rural, o radinho tá ligado. E outra coisa, viu? Tem negócio de ouvir em celular, não, nem nada. É no radinho mesmo, viu? É no radinho mesmo. Teve uma campanha muito interessante que a Rádio Jornal do Comércio fez, que ela estava... Porque hoje em dia você não encontra mais o rádio. Você vai numa loja, você não encontra. Você não encontra mais o rádio, você tem que pedir pela internet. E nem todo mundo tem acesso ainda. Tem muita gente, claro, mas cada dia vai aumentando mais, né? Mas assim, então a rádio, foi o que a rádio fez. A rádio começou a premiar o ouvinte com rádio, entendeu? É um negócio muito interessante. Então, é um veículo ainda muito importante. E o Instagram, eu acho que hoje em dia, o Instagram, tudo é o Instagram, né? Você abre o Instagram, para ver notícias, você abre o Instagram para ver a vida das pessoas, e acho um veículo interessante, porque todo mundo é feliz ali. Eu nunca vi falar... Tudo mentira, né? Como é que a pessoa só pode ser feliz? Não é possível, a pessoa não tem um problema na vida, né? Um amigo meu disse o seguinte, olha, não adianta você ter um carro, uma casa, não é detalhe. Agora, se você botar que tá feliz com sua família no Instagram, você arruma um monte de inimigo.
Pois é. Então, assim, eu sou um adepto do Instagram, não eu fazer para você, não. Você que é um homem de comunicação, tem que ter. Mas eu sou um adepto do Instagram, que eu sou muito reservado, para ver o que as pessoas estão postando, né? E é impressionante, meu Deus, como as pessoas são felizes, não tem problema, é tudo muito bom, é tudo... Eu fico olhando assim... Mas independente de qualquer coisa, a gente está brincando, é um veículo hoje realmente fundamental, sim. E também tem um veículo assim, que às vezes, para mim, é o mais, vamos colocar assim, é o maior divulgador de fake news, que é o WhatsApp, né? Que é o WhatsApp, né? Que é importante, né? Mas assim... O WhatsApp também, hoje em dia, é muito importante. Mas eu acho que a informação do WhatsApp ela tem menos credibilidade do que as outras. Ronaldo, para a gente terminar sobre pesquisa, conversávamos em janeiro por telefone, conversamos muito ano passado, e a gente falando sobre a aprovação do governo Lula, que estava muito baixa no começo do ano. E hoje, saiu uma pesquisa, o presidente Lula, pela primeira vez, a aprovação ultrapassou a reprovação. E você me disse isso há uns 2 meses atrás, que se o presidente tivesse um mote, ele virava isso, pelo menos na rede social. E o mote foi o tarifaço, o mote foi Trump, e o mote foi os filhos de Bolsonaro. Na realidade, eu acho que o presidente Lula ele nunca deixou de ser competitivo, não é? Mas, realmente, a situação do governo dele, embora eu não sei nem por que o governo estava passando por tanta dificuldade, sabe por que, Marcelo? Eu acho que hoje em dia a gente... Você veja, Lula, você pode não gostar do presidente, isso é um direito. Isso é um direito, né? Nós vivemos numa democracia, ainda bem, né? Ainda bem, né? Foi o que nos salvou, né? Mas você tem ali, Marcelo, você tem um presidente. Você pode não gostar dele ou não. Mas é um homem que representa o país, que vai para enfim, é um homem, né? E assim, a aprovação dele estava realmente passando por dificuldade, por algumas coisas, realmente alguns problemas de comunicação, né? Acho que começou muito naquela questão do Pix, né? Aquela coisa, né? Que foi muito mal comunicada, né? Bom, e aí todo mundo colocou, não, Lula não tem mais jeito, não sei o quê, papapá. Vamos lá, vamos botar um candidato... Não, um candidato que passa a imagem de centro-direita, né? Que seria o Tarcísio, mas assim, mas que centro-direita é essa, né? Que bota bonezinho quando Trump se elege, né? Então, mas de qualquer forma, uma pessoa mais jovem, né? Mais jovem, começou na política agora. Só que aí, a política é um negócio interessante. Acontecem fatos assim que são meio assim, imprevisíveis, né? Primeiro começou com aquele negócio do IOF, né? O IOF, o governo soube passar muito bem a mensagem, a questão de não taxar os ricos, que o Congresso é inimigo do povo, dos pobres, né? Aí já começou dali. E agora veio essa completa estupidez, né? Capitaneada pelo filho de Bolsonaro, né? Onde o país fica em segundo plano para você salvar uma família. Salvar uma pessoa. Onde é que já se viu você penalizar um país, para você salvar uma determinada pessoa e achando que isso vai surtir algum efeito? Quer dizer, o efeito que poderá surgir, embora que eu acho que o governo já tem um plano aí de contingência muito bem feito, justamente para minimizar essas perdas, é a questão do desemprego, algum desemprego, alguma coisa. Mas achar que isso vai dobrar as instituições brasileiras, sinceramente, é uma coisa assim, não vai nunca. Quer dizer, o Brasil demonstrou no dia 8 de janeiro do primeiro ano do governo Lula que o Brasil tem uma democracia sólida, as instituições funcionam. Então, achar que por conta de uma medida econômica, não penalizar um país, acha que as instituições vão mudar, ou que o STF vai se render, ou que... Enfim, quer dizer, é uma coisa de uma estupidez completa, mas a estupidez foi tão grande que acabou dando outro mote a Lula, né? Lula, antigamente, os patriotas era quem era de direita, né?
quem é de centro, centro-esquerda, não era patriota, né? Era a bandeira vermelha. Porque eu sempre me julguei uma pessoa de centro, centro-esquerda e eu sempre gostei muito do meu pai, não é? Mas para eles não, né? Só podia ser. Então, a partir de Lula abaixou o patriotismo, realmente mostrou que é ser patriota, não é? A soberania do país, essa sim tem que ser defendida, e acabou capitalizando politicamente. O governo hoje em dia realmente tem uma área de comunicação comandada por Sidônio Palmeira, que é um homem realmente um dos maiores marqueteiros do Brasil hoje, né? Soube capitalizar. Enfim, Lula voltou para o jogo, e eu acho muito pouco provável que, claro, eleição ninguém sabe, né? Então tem muito tempo, mas Lula estando no jogo bem, acho muito difícil ele perder essa eleição. Conversei com o Ronald Falabella, diretor do Instituto Múltipla de Pesquisa, que está nesse mercado há muito tempo. E aqui, suas considerações finais, Ronald. Marcelo, olha, eu vou lhe dizer, eu lhe ver, porque, olha, eu vou dizer um negócio, são muitas recordações, passa muita coisa junto. Você tem uma memória boa, eu tenho também, então quando a gente começa a recordar e vai, né, lembrando, foi muito bom, muito gratificante. Muito gratificante realmente vir aqui, e agora vamos vir mais vezes, né? Para não, né? A gente está ficando velho, pelo menos recordar das coisas boas, né? Que nós passamos juntos, e essa cidade que eu tenho eu gosto muito de São José. Minha esposa quer vir agora no final do ano, tem a festa, né? Aqui, né? Reis. Festa de Reis. E eu quero em Arco Verde, que eu ouvi dizer que tem um restaurante muito bacana que abriu lá, diz que é o melhor restaurante de Arco Verde. Qual é o nome? La Sebastiana, é um restaurante. Minha esposa colocou um restaurante lá, sempre gostou muito de cozinha, e está se aposentando da polícia, mas está lá com o restaurante. E você vai para lá e eu vou me comprometer a vir para a Festa de Reis, vim passar aqui pelo menos uns 2 dias aqui em São José, para a gente bater papo. Hoje em dia eu não tomo mais, eu até mais gostar de tomar cervejinha, eu não tomo mais. Mas tomar café e bater papo comigo é até umas horas.